Milton trouxe aqui o nosso Hamilton Assis, que o pessoal quer lançar para a Prefeitura de Salvador. Bom dia, Hamilton. Bom dia, Varela. Bom dia à equipe de produção do seu programa. Eu gostaria aqui de parabenizar a sua iniciativa de propor o debate sobre as eleições municipais em Salvador, dizer que isso é muito importante e esclarecedor para que o nosso povo possa acompanhar desde já esse processo de debates que vamos ter nessa cidade para a escolha do futuro prefeito de Salvador. Primeiro, eu queria uma avaliação sua. O que é que precisa ser feito em Salvador? Olha, Salvador necessariamente precisa ter um choque na nossa avaliação de gestão. Choque de gestão. Falta planejamento nessa cidade. Sobretudo, Varela, nós acreditamos que é necessário desprivatizar a máquina pública. Entendeu, Varela? Traduza para o povo isso aí. Ora, Varela, você em vários momentos disse aqui que a Prefeitura está ocupada por uma série de empresas terceirizadas que prestam mau serviço à população e, além de tudo, não paga direitos trabalhistas aos trabalhadores que quase nem sempre recebem os seus salários. Eu sou profissional da educação, trabalho na Prefeitura Municipal de Salvador, sou coordenador pedagógico, certo? Sou supervisor escolar e a gente acompanha constantemente o sofrimento desses trabalhadores. Então, é importante que a gente pense que essa é uma das questões que a gente precisa pensar. Para onde é que está indo o dinheiro que a Prefeitura paga, né? E como esse dinheiro está sendo apropriado. Então, nós precisamos fazer um debate nessa cidade para enfrentar alguns problemas que são importantes para a gente resolver. Então, nesse sentido, o pessoal acredita que nós precisamos fazer um choque de gestão e, acima de tudo, democratizar a gestão pública. Isso que é fundamental para a gente. Bom, pela ordem, eu diria logo, Salvador tem 5 problemas gravíssimos, né? Primeiro, mobilidade urbana. Sim. Por que ficou assim? Olha, evidentemente, como eu disse, né, falta planejamento nessa cidade. E não é por esse planejamento, não é que ele não existe necessariamente. É porque se faz opções políticas nessa cidade que geralmente contraria os interesses, vamos dizer assim, da grande maioria. Então, ao você fazer um planejamento, existe planejamento e nós sabemos que temos técnico competente nessa cidade, mas só que os nossos planejamentos, geralmente, ele tende a atender o interesse de alguns pequenos setores dessa sociedade, particularmente o da especulação imobiliária e dos senhores que controlam o transporte coletivo dessa cidade. Então, nós precisamos exatamente fazer enfrentamento e a Prefeitura de Salvador, né, o futuro prefeito, não pode deixar de fazer esse debate com a nossa população. Hamilton, a polícia de Nova York, minha esposa esteve recentemente lá, a Polícia Municipal de Nova York, ela tem um efetivo maior do que a Polícia Federal do Brasil. Aí eu pergunto, para que serve essa guarda municipal? Esse é um problema, porque nós sabemos que o problema da segurança não é só um problema do contingente militar, ok? Nós sabemos que o problema da segurança é um problema social, é um problema da desigualdade social, das condições de pobreza e miséria que a nossa cidade vive. Salvador é uma cidade profundamente desigual. Então, esse ciclo de reprodução da pobreza e da miséria precisa se estancar. Nós precisamos ter uma política nessa cidade que distribua renda, que ofereça mais oportunidade para a nossa juventude, que tenha uma educação de qualidade, por exemplo, que valorize os profissionais de educação para que eles se sintam motivados para educar as nossas crianças. Não é possível, né, que nós passemos a assistir na nossa cidade, né, o que está acontecendo, particularmente a movimentação dos professores, uma movimentação justa que está sendo feita por reivindicação dos seus salários, e o que o governador insiste em desconhecer e descumprir a lei, uma lei que foi conquistada, né, na luta, no cotidiano, pela valorização da educação no nosso país. E nós sabemos que nós só vamos melhorar a situação desse país e dessa cidade se nós investirmos em educação. Então, a educação é uma atenção prioritária que nós vamos dar. E nós sabemos que não é só a força policial, porque se nós continuarmos reproduzindo a miséria, não vai ter policial que dê jeito, Varela. Os professores da rede municipal estão todos trabalhando. Estão trabalhando. Que avaliação você faz, então, da educação do município da gestão João Henrique? Olha, a educação no município João Henrique tem alguns problemas para a gente pensar. Para você ter uma ideia, não são problemas estruturais, mas são problemas que o prefeito também não resolveu. Para você ter uma ideia, a prefeitura é responsável pelo ensino fundamental.
desse ensino fundamental que a prefeitura é responsável, por exemplo, né, mais de 80%, por exemplo, no ensino fundamental 2, que é o ensino do 6º ao 9º ano, quem faz o atendimento é o Estado. A prefeitura atende apenas 15% dos jovens em idade escolar nesse período, nessa faixa de atendimento, ok? Na educação infantil é um outro problema. A prefeitura atende apenas 15%, ou seja, falta creche para o nosso povo. Então, nós precisamos fazer um debate profundo sobre isso, porque agora nós temos os recursos do Fundeb, que já financia, né, a educação, inclusive, né, de zero aos 5 anos. Então, é necessário ampliar, ofertar creche. 15% do orçamento da nação, é isso? 15% do orçamento da nação em relação a quê? A educação. Da nação. Mas, particularmente de Salvador, ele teria que investir até 25%. Inclusive, ele está sendo questionado porque não tem aplicado, né, devidamente esses recursos. Inclusive, suas contas foi questionado várias vezes no TCM, né, no Tribunal de Contas do município, exatamente porque ele não aplica devidamente os recursos que deveria ser necessário. Além do mais, nós temos um problema com a infraestrutura das nossas escolas. As nossas escolas, elas não oferecem as mesmas condições de trabalho dos nossos professores. Para você ter uma ideia, das 430 e poucas escolas que o município tem, apenas 180 aproximadamente são escolas do município, são prédios, né, pertencentes ao município, próprios. Os outros todos são conveniados, alugados. Então, e geralmente são casas com estruturas que não oferecem as mesmas condições. Então, nós avaliamos que esses espaços acabam virando depósito de crianças e não escola, porque não tem espaço para prática de esporte, não tem auditórios para que você possa incentivar a cultura e a participação das pessoas. Então, quer dizer, e você ainda defende a questão da escola em tempo integral. Então, nós temos que mudar radicalmente esse panorama da educação no nosso município, né? Os nossos alunos, o nosso povo merecem uma atenção melhor do que lhe é dada e, com certeza, né, com a qualidade dos professores que nós temos, porque nós temos bons professores, porque mais de 90% dos nossos professores são de nível universitário, Varela, e uma grande parte deles, né, tem pós-graduação. Então, o problema nosso não é da qualidade da competência dos professores, mas é das condições que esses professores têm para exercer o seu trabalho. Falta quase tudo. A pergunta que se faz, então, o governo Lula, 8 anos, não é isso? Sim. Mais um de Dilma, 9, não é? E não consegue regularizar a educação no Brasil. Não consegue, porque você veja aqui na Bahia, estão 50 dias sem aula, quase 2 meses na rede estadual. O governador disse que tem 50% trabalhando. Eu até perguntei se os que estão trabalhando estão recebendo. Porque os que me inscrevem aqui dizem que há quase 2 meses sem salário. Então, o governo chegou aqui e disse que o dinheiro ele não tem como pagar. Aliás, o Rui Oliveira me disse, Varela, vou passar a você o problema. Passou para um bispo da Igreja Católica, não resolveu. Foram na Igreja do Bonfim, não resolveu. Como é que eu vou resolver? O governador me diz, Varela, minha posição é essa que está aí gravada. Eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal e não tenho um elástico no orçamento. Não tem como espichar. E aí a criança vai ficar e perder o ano letivo? Olha, há controvérsia. O povo está aí perguntando. Há controvérsia, porque o governo, em momento algum, o senhor é professor abriu. Eu sou professor, sou pedagogo, okay? E supervisor escolar e coordenador pedagógico. Então, essa é a minha função hoje na rede municipal de Salvador. O governo, para dizer isso, ele precisa abrir as planilhas do governo. Precisa abrir, porque nós sabemos que dos recursos destinados do governo federal para pagar a remuneração de professores, né, ele pode gastar até 60% com pagamento pessoal. Então, não está muito claro de como é distribuído esses recursos, esse montante de recursos que o governo recebe do governo federal para investir na educação. Além de tudo, ainda tem a sobra dos investimentos que obrigatório que o Estado é obrigado a fazer. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, há uma cortina de fumaça em torno da prestação de conta desses recursos e dos seus destinos verdadeiramente. Então, os professores estão corretos, ok? Então, no nosso governo, e quando eu falei em choque de gestão, nós vamos fazer um debate público sobre as contas da prefeitura, vamos começar pelo processo de debate sobre a questão da desprivatização, mas, sobretudo, nós vamos primar pela transparência. Nós vamos pegar as contas da prefeitura, pegar os recursos, colocar à disposição do debate público nessa cidade. E tem mais, a exemplo de uma experiência que foi tida em Belém, que é o Congresso da Cidade, nós vamos propor o Congresso da Cidade, onde todos os setores da cidade possam discutir o orçamento dessa cidade, aonde ele vai ser investido e como fazer efetivamente, que prioridade nós vamos dar para os recursos que precisam ser investidos em Salvador.
Professor, o PSOL nasceu quando, o PSOL? Olha, o PSOL nasceu praticamente em 2005. 2005. Exatamente. Quantos anos, então? 7 anos. 7 anos. Estamos chegando no caminho 7 anos. 7 anos. Mas vocês costumam ir muito às ruas, não é isso? Perfeitamente. Eu quero saber do professor o seguinte, a turma do PSOL vai para a rua dizer o que ao povo? Vamos lá. Pois é. Nós vamos para a rua dizer ao nosso povo que é possível governar essa cidade e dar melhores condições de vida ao nosso povo. Primeiro, Varela, porque eu fui candidato a vice-presidente da República, né, na chapa do Plínio Arruda Sampaio. Plínio Arruda, lembra? Perfeito. Caminhei e vivi várias experiências em cidades desse país, discutindo a questão do nosso governo, o programa do PSOL para o governo do Brasil. E a gente pôde perceber que, comparando Salvador a um número de cidades semelhantes à nossa, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Belo Horizonte, por exemplo, Salvador, o seu povo não tinha precisão de estar envolvido nesse caos, Varela. Então, eu acho que há uma irresponsabilidade política, né? Há um descaso com a coisa pública, ok? E que nós precisamos retomar isso. O nosso povo, né, um povo batalhador de sol a sol, um povo que historicamente é conhecido por morar na capital da resistência, porque o nosso povo aqui fez história de luta, inclusive no período da independência, foi responsável por consolidar a independência da Bahia. Então, não é justo que um povo que deu criou essa história de luta, né, e que deu essa cultura tão importante para a Bahia, né, seja, vamos dizer assim, relegado, né, às condições que Salvador se encontra. Professor, nós temos mais um minuto. Eu queria dizer do prazer. Olha, nós estamos fazendo isso porque é importante esse debate para a cidade. Acabar esse negócio de idolatria de político. Quem tem o melhor projeto? Quem terá a melhor mensagem? Que a responsabilidade de resolver os problemas sociais da nossa cidade cabe ao eleitor escolher. Então, nós estamos aqui. Sexta-feira, nós teríamos ouvido o ACM Neto. Ele preferiu ir à feira, não veio, o tempo dele foi. Falamos com o Pelegrino na segunda, falamos com a Alice ontem, e hoje o do professor Assis, do PSOL, e vamos ouvir todos os postulantes a esse cargo importante da terceira maior cidade do Brasil. Então, esse é o dever nosso, da Record Bahia, do Balanço Geral, que já está nisso há 32 anos. De nossa parte, não temos interesse. Claro que no nosso grupo tem o deputado Marinho, que também quer ser prefeito. O companheiro Mário Kertz quer ser prefeito. Vamos ouvir todo mundo, não é isso? Professor, obrigado pela entrevista, parabéns pela entrevista. Demonstrou que conhece mesmo o problema social de Salvador. Obrigado, Varela. Queria dizer que o pessoal está muito contente de ter participado aqui do seu programa, mas nós queríamos finalizar aqui, Varela, dizendo que os outros que respeitando, né, o direito de cada um tem de se manifestar e de ser candidato, nós queremos dizer que todos os candidatos que estão aí colocados como alternativa, todos eles, de alguma medida, já governaram Salvador. Todos eles participaram das administrações. O ACM Neto, né, esteve envolvido nas administrações com o Embaçaí, com o doutor Orlando Embaçaí. Com o João Henrique também. Com o João Henrique. O Pelegrino também participou da eleição de João Henrique, e com o PT, na Secretaria de Saúde. Tem um imbróglio que a gente precisa resolver aí nessa Secretaria de Saúde, porque nós precisamos fazer um debate sério sobre essa saúde na nossa cidade. Não é justo que o nosso povo continue pagando. E o Pelegrino passou por essa secretaria. Foi um indicado seu que ficou de resolver, enfrentar esse problema. E o que nós temos conhecimento disso é o que resultou na morte de Neilton, que tudo indica que há uma máfia, né, dos convênios do SUS em torno de Salvador, né, em torno da saúde de Salvador, que nós precisamos enfrentar esse debate. Então, nós precisamos enfrentar o debate com a máfia do transporte, a máfia da especulação imobiliária nessa cidade, ok? E com a máfia da saúde. Esse é fundamental. E dar uma educação de qualidade para o nosso povo, e ter uma política de geração de emprego e renda. Nós precisamos fazer um grande programa de geração de emprego e renda nessa cidade para dar oportunidade ao nosso povo e à nossa juventude. Cada um tem direito a 15 minutos.